7h31, muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta segunda-feira. O Esporte em Debate está no ar, nós vamos juntos até às 9 da noite e hoje um programa muito especial. Nós estamos aqui na pizzaria 1900, na Alameda Campinas, bem no coração dos Jardins. E quando eu digo que a pizzaria 1900 tem a melhor pizza de São Paulo, vocês não acreditam, não é? O mundo reconheceu a pizzaria 1900 como uma das melhores pizzarias do mundo. 25ª melhor pizzaria do mundo no ranking, na Bíblia das pizzarias do planeta. Só 2 pizzarias brasileiras estiveram presentes no ranking e uma delas é a 1900. Por isso a melhor pizza é aqui. Venham pra cá, aqui na 1900 da Alameda Campinas. Vocês vão ter todo o atendimento, toda a recepção espetacular do timaço da 1900 e vão saborear a melhor pizza do Brasil. Bom, como vocês já sabem, desde a semana passada nós estamos anunciando a presença do presidente eleito do Esporte Clube Corinthians Paulista, Augusto Melo, que hoje é o nosso convidado aqui na Pizzaria 1900. O Augusto já está conosco, hoje é um programa que eu quero chamar a atenção de vocês. Claro que tem toda a atenção do corintiano, os corintianos estão ligados aqui no programa. Vai ter participação do ouvinte com a gente no 999048756. Pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta. Quem está fora de São Paulo, DDD 11. O presidente vai responder a pergunta dos nossos ouvintes. E eu quero agradecer a presença do Augusto Melo, presidente eleito do Timão, com a gente hoje aqui no Esporte em Debate, comigo, com Alexandre Pretzel, com João Paulo Capelanes, com o nosso timaço técnico, com o Daniel Xingotti e também o Wesley Ortega, com o Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica e o Alexandre Marques no nosso switcher. Presidente, boa noite, muito obrigado pela presença. E o Pedro Ramiro, que também é setorista do Corinthians, está aqui com a gente, vai participar desse programa especial. Boa noite, Augusto, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo e parabéns pela vitória, pela conquista aí da presidência do Corinthians. Boa noite, Capriotti, Capelani, Pretzel, Pedro, é um prazer, uma satisfação e hoje ao vivo, né? Hoje ao vivo. Depois de 2 parando no trânsito, em plena 23, em plena estrada, e é uma satisfação. Obrigado, vamos responder tudo o que for sobre o Corinthians. Uma curiosidade aqui, você é andado com colete à prova de balas ainda? Não, agora, graças a Deus, a gente já... Não mais. Tá, espero que a coisa agora amenize, tá mais ou menos tranquilo, só foi mais uma precaução. A última semana não foi fácil, tivemos que tirar a família, enfim, faz parte, né? A gente já sabia que a gente ia sofrer isso, claro que não nessa proporção, mas graças a Deus deu tudo certo e agora é muito trabalho. As ameaças pararam. Pararam, graças a Deus, depois de tanto monitoramento, seguranças, carro blindado, enfim. Tomamos toda a precaução para poder chegar até a reta final e graças a Deus deu tudo certo. E o processo de passagem de bastão está em curso, né? Da transição está em curso. Inclusive você estava no Corinthians hoje, né? Sim, hoje eu estava com o pessoal do departamento feminino, foi uma conversa fantástica. O presidente atual, ele nos deu toda a autonomia, está sendo uma transição tranquila, bem melhor do que nós esperávamos. Todos nós somos corintianos, queremos o bem do Corinthians. Já praticamente os principais departamentos já fizemos as transições, agora estão já trabalhando para que a partir de janeiro a gente já comece um trabalho definitivo em prol do Corinthians, para tirar o Corinthians dessa situação. Você já viu algo que te deixou assustado nessa transição, Augusto? Não, ainda não tive uma reunião geral com a diretoria posta e vai ser agora, acho que quinta ou sexta-feira, aí sim nós vamos ter uma ideia da proporção e por onde a gente vai começar realmente a tocar o trabalho para que a gente possa fazer um 2024 maravilhoso. Dos números, você já tem os números fechados? Os números é mais ou menos o que a gente sempre ouviu da imprensa. É claro que pode aparecer alguma coisa a mais, alguma coisa a menos. Vai ter agora a projeção para o próximo ano. A gente está aguardando para poder dar uma olhada antes de ir para o conselho. Mas está tudo sob controle. Então a dívida é aquilo lá, em torno de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700. Ela gira em torno de 880 milhões social e a parte de arena 700 milhões. Muito bom, então vamos lá começar aqui com as nossas perguntas, números realmente que chamam a atenção e só na arena, não é, Augusto? Vai ter esse abatimento da Caixa, como a Renovação e Transparência disse aí na semana da eleição que o acordo com a Caixa estava encaminhado para se fazer um acordo ali para abater e praticamente eliminar a dívida? Ele nos explicou muito bem a última reunião que nós tivemos, foi no próprio CT, com números, com indicações. Estamos muito confiantes, espero que realmente a coisa funcione da forma que nos foi explicado.
para que a gente possa liquidar isso o mais rápido possível, né? Estamos bem confiantes, a gente espera a partir de janeiro também dar sequência nisso. A gente sabe que, a gente já sabia, até comentava sobre isso, que até o final do ano não sairia, porque realmente é um pouco complicado, né? Tem que passar por alguns órgãos meio complicados, isso leva um tempo, mas a gente está bem confiante, espero que realmente tudo que ele nos passou, que até então foi na teoria, espero que dê certo e a partir de 2024 a gente possa tocar melhor ainda. Vamos lá então com o Alexandre Pretzel, o João Paulo Capelanes, o Pedro Ramiro, lembrando que nós estamos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nossa live está no ar, venham com a gente, é você que não está nos acompanhando pelas ondas do rádio, não consegue agora nas ondas do rádio, YouTube está no ar também, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Boa noite, Pretzel. Boa noite, sempre um prazer, um abraço, presidente Augusto. É saudável o seu entusiasmo para assumir o Corinthians a partir de 4 de janeiro, mas o senhor tem dito muita coisa que a gente tem achado difícil de cumprir. Então eu gostaria de saber do senhor qual a engenharia financeira, que é uma palavra da moda, que o senhor pretende fazer para contratar os 12 jogadores que o senhor prometeu. Eu não sei o que assim, Pretzel, do que a gente prometeu, o que a gente não possa cumprir. Mesmo porque nós temos uma das marcas mais valiosas do mundo, nós temos uma das torcidas mais consumistas do país, uma das maiores do país, e elas nos proporcionam isso. E se você for analisar também, nós temos a terceira folha do país, né? Entre segunda, terceira e quarta folha, que é o que nos foi passado. Então nós já temos uma grande receita em termos de salário para poder propor para qualquer atleta. Fora isso, temos a marca Corinthians, que qualquer atleta hoje quer vestir uma camisa do Corinthians, desde que tenha um planejamento realmente profissional, que possa ser executado. Então, quanto a isso, para a gente é tranquilo, nós já estamos trabalhando agora como presidente, muito tranquilo, já estamos monitorando grandes atletas, tivemos uma conversa até agora só com o Mano, né, nesse sentido, mas não tivemos ainda uma planilha, uma indicação que vamos ter agora, estamos esperando acabar o campeonato e depois do dia 6 sentar para que a gente possa realmente ser agressivo no mercado, atacar, porque isso não abre mão de ter um grande time, Pretzel. A torcida está indignada com esse time atual. Deu para notar aí no jogo contra o Bahia, contra o Vasco melhorou bastante, mas contra o Inter o ambiente estava muito ruim. Contra esses jogadores mais velhos, dá para dizer assim, mais consagrados e com história no Corinthians. O senhor pretende ficar com alguns ou algum deles? Porque na zona mista, depois do jogo, eu tive a oportunidade junto com o Ramiro de entrevistar o Cássio. E o Cássio deixou a presença dele em aberto. Tem contrato, mas não sabe se vai ficar. Esse grupo ele tem que ser reformulado totalmente ou o senhor ainda imagina que alguns mereçam ficar? Eu sempre disse que o Corinthians terá o maior choque de gestão já visto na história do Corinthians. Quando eu digo isso é em toda a diretoria que nós estamos reformulando tudo pessoas técnicas. Sempre deixei claro que nunca terei amigos meus no departamento, mesmo porque tudo que se acontece dentro do Corinthians, o problema é do presidente. Então se é amigo meu, é amigo do portão para fora. Agora se é amigo técnico, amigo profissional, que tenha qualidade para aquele departamento, melhor ainda, porque a gente pode confiar muito mais. Em relação aos atletas, em relação ao nosso time, a gente sempre deixou claro também que terá uma grande reformulação. O Corinthians precisa de um time mais jovem, o Corinthians precisa de 2 jogadores experientes, a gente precisa de uma equipe, de um elenco que possa suportar todos esses campeonatos, todos os 90 minutos, enfim, que hoje já se passou a 100 e poucos minutos. Então a gente tem que ter uma reformulação realmente, uma mescla, mas com muito mais atletas novos e com perspectivas de vendas futuro. Ô presidente, um abraço para o senhor, parabéns e muita sorte aí nesses próximos 3 anos. Em relação à contratação de jogadores, quão importante e fundamental vai ser a chegada rápida do Rodrigo Caetano para te ajudar no futebol, hein? É você que está dizendo. Não, mas é o nome que muita gente acaba discutindo. Sim, é um grande nome, indiscutivelmente. Já falamos várias vezes esse ano com o Rodrigo Caetano, que faz um ótimo trabalho no Galo. Deve terminar como vice-campeão brasileiro, mas a grande verdade é que se o senhor está procurando um cara que entenda do riscado, tenha experiência e gabarito para contratar jogadores, um dos principais é o Caetano. É um dos melhores do país, por isso que eu sempre digo, Capelani, não vou abrir mão de ter os melhores dentro do Corinthians. O Corinthians é um dos melhores, então ele tem que ter os melhores dirigindo ele. E não vou abrir mão disso. Aliás, hoje ventilou um monte de situações, o Rubens Gomes como diretor de futebol. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, é muito legal isso. Corinthians, pela primeira vez na sua história, ele vai ter um diretor executivo de futebol.
atualizado, que participa de mercado, um cara muito qualificado. Isso a gente não vai abrir mão. Pela primeira vez na história, o Corinthians terá realmente um diretor executivo de futebol. E, inclusive o Rubens está nos ajudando nisso, porque tem uma experiência de futebol. Mas o Corinthians terá exatamente um diretor executivo, um cara atualizado de mercado que vai nos ajudar a montar um grande time junto com a comissão técnica, junto com uma comissão, junto com um grande departamento de Cifute. Isso tudo para nós errarmos o menos possível ou sequer errar, não queremos errar. Estamos sim, uns falam pacotão, não será um pacotão, serão jogadores pontuais, jogadores muito bem monitorados, que passará pela comissão técnica, mais o diretor executivo e mais, graças a Deus, o presidente que entende também um pouquinho de futebol, junto também com o Chicão, que nós temos aí hoje uma integração de base profissional, ou seja, teremos uma grande comissão, coisa que nunca teve, para que a gente possa errar o mínimo possível ou sequer não errar e sempre acertar naquela peça principal. Então deixar uma coisa bem clara, o Rubens, ele seria um diretor estatutário que hoje também não tem, isso é uma obrigação estatutária do Corinthians, mas teremos um executivo de futebol que é ele que comandará essa parte de contratação e futebol junto com esse departamento que eu estou falando no Cifute, que há muito tempo não tem um monitoramento tão pontual, e assim como outros que estarão por trás também avaliando. Então, isso nós vamos errar o mínimo possível. Augusto, pelo que eu observo aí, principalmente nas redes sociais, a reclamação do torcedor do Corinthians em relação ao Rubens é que ele já está há muito tempo, não é? Nesse processo de renovação, não soa estranho você falar em renovação e ter alguém do seu lado que já está há muito tempo no Corinthians, que já ocupou esse espaço. Não seria a hora de renovar completamente isso? Mas será renovado, Capriotti, desculpa. Será renovado. O Rubens, ele é a parte minha política, a parte de transição política. Ele está conosco desde 2017, sempre nos ajudando nessa parte de integração política. E ele é um cara também que entende futebol. Tudo que falam dele em 2006, 2007, se vocês forem analisarem, o Rubens, quando saiu na época do Alípio, deixou o Corinthians na 9ª posição, com déficit de 60 milhões e com um superávit de quase 70 milhões com a venda do Carlos Alberto e do William. Então, isso tudo é jogo de uma outra situação que tenta manchar essa imagem. Só que ele não tem nada a ver, ao contrário, para você ter uma ideia, ele também está nos ajudando a trazer um grande profissional de mercado. Isso já mostra que ele não é diretor executivo. Então, o que eu peço para o Corinthians é que espere, que aguarde. O campeonato acaba agora dia 6, a partir daí ser agressivo no mercado para que a gente traga as melhores peças. Por que isso também? Muitos têm contrato até 31 de dezembro, muitos estão empregados. Nós temos um elenco, temos o total respeito a todos, precisamos também, até agora só tivemos uma transição de conhecimento com o humano, de conversa, e o que nós precisamos agora é saber a avaliação dele, o que foi feito, o que não foi feito, para que a gente possa aí sim tomar uma atitude para trazer um grande elenco a partir de 2024. Deixa eu só passar para o Ramiro aqui, o Ramiro vai fazer pergunta também, mas eu queria só, em cima dos jogadores que o Pretzel e o Capelanes perguntaram, presidente, o senhor, de maneira correta, não é? Antes do Corinthians se salvar, porque o Corinthians agora está livre desse fantasma da Série B, o senhor vinha dizendo, não, a gente vai analisar, nós vamos estudar, nós vamos avaliar, mas o fato é que o desempenho desse time do Corinthians é muito ruim, não é, presidente? Os jogadores deixaram muito a desejar nessa temporada aqui, essa é uma reclamação do torcedor, jogadores que não tiveram um comprometimento com a camisa. Com o time livre desse fantasma do rebaixamento agora, o senhor pode dizer que o senhor também se sentiu incomodado com o desempenho desses jogadores nessa temporada de 2023, vestindo a camisa do Corinthians? Com certeza, eu sou corintiano normal, comum, estou sofrendo da mesma forma, não gostaria nunca que o meu time estivesse nessa situação, por isso que hoje eu com a caneta, Capriotti, não abro mão de ter um grande time. Não só por ser corintiano, mas é que um grande time também te traz grandes receitas. E o Corinthians precisa disso. E não dá mais para estar passando o que a gente vem passando nesses últimos anos. Há mais de 4 anos sem um título, sem ser protagonista, com uma dívida bilionária, fora outras coisas que vem acontecendo, que daqui para frente a gente não quer nem tocar nisso, a gente quer trabalhar. Eu estou disposto a trabalhar 24 horas por dia para tirar o Corinthians dessa situação. E você pode ter certeza que nós vamos tirar e vamos montar um grande time. A partir da semana que vem, a gente já começa no mercado agressivo mesmo, para que a gente possa trazer os melhores para a sua posição. Só uma parte. O senhor ofereceu redução salarial para o Cássio, redução salarial para o Fagner. Não. O senhor ofereceu um contrato de produtividade para o Renato Augusto e para o Juliano? Não.
não conversamos nada sobre isso, por isso eu peço para todos os corintianos, não acreditem em nada, sai muita coisa, só acredite na hora que nós vamos falar. Eu sou um cara muito correto, eu sou um cara muito sério nesse sentido, eu jamais vou falar alguma coisa e não cumprir, por isso que eu falo, tenha um pouco de paciência. O Juliano, sim, nós vamos ter uma conversa interna, que nós vamos estar sentando e conversando, nós precisamos. Agora, em termos de Cássio, é nosso ídolo, é um cara que, se hoje nós chegamos a uma semifinal, chegamos a ser perto de algumas competições, nós devemos muito ao Cássio também. O Cássio tem uma história no Corinthians, o Fagner também, todos eles têm um contrato até 2024, até o final de 2024. Nós vamos cumprir, que é isso que eu sempre faço nas minhas transições, cumprir o que a gente fala. E o corintiano pode ter certeza disso. Tudo que nós prometemos na campanha, tudo que nós falamos, vai começar a ser cumprido a partir da semana que vem. Vai, Ramiro. Ô, presidente, obrigado, boa noite, obrigado por falar aqui com a Rádio Bandeirantes. É claro que a gente fica ouvindo a parte da torcida e até algumas das contestações com relação ao Rubão, foi um cara importantíssimo para a tua campanha. É que houve até uma entrevista que você deu para o canal Papo Fiel e ele perguntou, o Rubão vai fazer parte da tua equipe? Aí você fala, não, nada a ver, você acaba negando naquela oportunidade. Queria saber se mudou alguma coisa com relação a isso e até com relação ao Corinthians. O Corinthians tem hoje aqueles diretores estatutários de esportes aquáticos, terrestres, já fez a mudança agora até com o Macão, a informação que a gente tem já está fazendo parte dessa transição. Para explicar e direto para o torcedor, não vai ficar ninguém dessa atual diretoria que está no Corinthians? Não fica ninguém, Pedro, é um prazer, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho Obrigado. Completamente isento, imparcial, um profissional que, aliás, todos nós estamos te elogiando Obrigado, lá no sentido profissional. Não fica ninguém. Como eu disse, vai ser o maior choque de gestão já visto na história do Corinthians. O Corinthians precisa passar por uma reformulação e nós não vamos abrir mão de pessoas técnicas trabalhando. O Corinthians hoje é uma grande marca, é uma grande empresa e não cabe amadores hoje dirigindo o Corinthians. Por isso, eu não abro mão disso. Eu digo que na minha empresa eu nunca contrato profissionais igual ou pior que eu, sempre melhor que eu, para que a gente possa delegar e dar autonomia para ele poder executar o que ele sabe fazer de melhor. O torcedor corintiano, claro, está bastante apreensivo com relação ao futuro do clube na próxima temporada. Algumas peças precisam ser reposicionadas. Queria saber, o Mano já te entregou uma lista de jogadores que ele pretende para o clube e também quais posições de você como presidente imagina que o Corinthians precisa de reforço agora? Nós precisamos de um elenco forte, como eu estou falando. Não, o que nós conversamos com o Mano até agora só foi um bate-papo de amigos, se conhecendo, olhando no olho, mostrando o que nós queremos a partir de 2024 e ele também nos passando o que ele quer dessa nova diretoria. Então até agora só foi essa transição. Agora sim, a partir do dia 7, que é o término do Brasileiro, aí vamos sentar e entender o que nós temos lá, o que ele tem de preferência, quais são as posições para que a gente possa assim aí atacar no mercado. Eu questionei o presidente em relação ao Rodrigo Caetano, só para saber, obviamente, presidente, tem muita gente aí, como o senhor falou, já trabalhando, tem contrato, então obviamente que o senhor não vai falar nada em relação a isso nesse momento, mas o sim ou não, acho que o senhor pode falar. O seu time, já para o próximo triênio, ele está montado? Você já tem acertado um diretor de futebol, um gerente, um coordenador, está tudo certo, presidente? Está tudo certo, para você eu posso falar tranquilo, para o seu público que é maravilhoso, por todo esse trabalho que a gente vem fazendo, já está tudo certo. Nós temos o plano A, sim, para o diretor executivo, nós já temos algumas peças monitoradas, algumas peças que nós queremos ser agressivo a partir do dia 7, para que a gente possa trazer para o Corinthians. Agora, o Mano nunca foi o seu técnico, como é que fica essa relação? O senhor não o contratou. Se o senhor tiver que dispensá-lo em determinado momento, ou por mau resultado, ou por alguma divergência profissional, o que acontece? O senhor só tem que pagar um mês de salário, não existe isso, ou o senhor tem que pagar o contrato inteiro? Não, Pretz, nunca falei que o Mano não era o meu preferido. Eu sempre disse que dentro de um planejamento que nós tínhamos, nós não pensávamos no Mano, mesmo porque nessa época o Mano ainda estava empregado no Inter, depois logo após que ele saiu. Agora, eu fiz uma crítica da forma que ele foi contratado, nada a ver com o Mano tem história no Corinthians, é uma pessoa honesta, é um bom caráter, sabe montar time, e hoje foi feito um contrato com ele de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, coisa que nunca foi feito nessa gestão. Nunca teve um planejamento dessa forma. Então, por que há 3 meses do término de um mandato eles fizeram isso? Então, essa foi a crítica. Mas ninguém nunca discutiu a competência do Mano. Ao contrário, agora sim, o Mano lá, nós podemos sentar e montar um planejamento para 3 anos, que é o que eu quero. Tá aí, ó, o próprio Palmeiras hoje
o que vem fazendo com esse treinador. Você tem que dar um tempo, e ainda mais Corinthians. Você, não só jogador, como qualquer outro profissional que vai trabalhar no Corinthians, ele precisa de um tempo de maturação, ele precisa ter um tempo para respirar ali e para poder dar certo. E é isso que nós queremos fazer. O Mano não, o Mano já é um treinador experiente, sabe montar a equipe, que é isso que nós queremos agora, a partir do dia 6, sentar e ver quais as necessidades, o que ele tem, o que nós já temos, e aí sim começar a partir para o mercado. Bom, presidente, está claro que o Mano é o seu treinador, não é? Até por essa questão contratual também. Mas supondo que o senhor assumisse sem um treinador, terminasse o contrato de um treinador agora em dezembro, qual é o seu estilo de treinador? Qual é o tipo de treinador, de profissional que o senhor gosta, que o senhor admira? Qual o nome de um técnico que o senhor pode dizer que é um técnico competente, que o senhor gosta do trabalho? Eu não digo nome, Capriotti, mas eu digo as características do Corinthians. A gente quer devolver essa característica para o Corinthians, essa identidade que nós tínhamos antes, que hoje não temos mais, que é a garra, que é o amor, que é aquela paixão pela camisa. O corintiano para vestir a camisa, por isso que eu digo que todo atleta que eu comprar, que vier para o Corinthians, nós vamos apresentá-lo no Parque São Jorge, ele precisa entender a história do Corinthians, ele precisa conhecer o Corinthians, ele precisa se apaixonar pela camisa que ele vai vestir, para que ele possa se doar todo o seu profissionalismo, para que a gente possa ter um time muito, muito forte. Isso eu não vou abrir mão. Então, o que a gente procura no mercado é um treinador que é agressivo, um treinador que tem as nossas características. E é isso que nós queremos, que é isso que nós estávamos, quando nós falamos de um planejamento para 3 anos, que nós não pensávamos no Mano, porque ele estava empregado. Nós queríamos um treinador hoje, não só na parte de teoria, mas principalmente prática, mas que seja um treinador agressivo, que seja um treinador que jogue para frente, que tem aquele time, né, de velocidade. É isso que hoje futebol hoje é isso, é o física, Mano, historicamente, velocidade. não é muito isso, né? Não, mas eu acho que a hora que a gente... Historicamente, ele é um cara mais pragmático. Mas a hora que a gente der para ele peças importantes, que ele possa fazer esse sistema, não tenho dúvida que ele conhece, ele sabe montar time. Se você for analisar de uma certa forma, nosso time está mais compacto, consegue sair um pouco mais com a bola, né? Claro que hoje a gente não tem um elenco que favoreça, chega no segundo tempo, realmente o time cai de produção e aí fica aquele chutão para frente, seja o que Deus quiser. A multa rescisória dele te atrapalha? Não, eu nem penso nisso agora, Pedro. Eu penso sim em montar agora. Tá feito, não tem agora o que fazer. De quanto é a multa, presidente? Eu não posso te informar a multa, Não. eu só sei que ele tem contrato até o final de 2025 e agora é sentar com o Mano, é um grande profissional, eu tenho certeza que a gente vai montar um grande time e sair disso. Mas vamos falar a verdade aqui, pelo menos a minha opinião, isso é uma piada. O que o Duílio fez com essa chapa péssima que comandou o clube durante muito tempo é uma grande vergonha. É você fazer um contrato há 3 meses de terminar o seu mandato, eventualmente o próximo podendo, paga claro, a conta. E o próximo que se vira. Aí depois quer pagar para todo mundo, que é uma gestão de responsabilidade administrativa e financeira. Eu não tô surpreso porque a gente já viu tanta coisa esse pessoal. E eu queria fazer um questionamento para o presidente em relação à relação com torcida organizada. Se a gente for pegar o recorte do Corinthians de 16 anos para cá, a torcida organizada, principalmente, ela tem acesso livre no Parque São Jorge, no dia a dia do CT, muitas vezes por uma conversa pacífica, muitas vezes para poder fazer uma cobrança um pouco mais efusiva, um pouco mais arriscada. Como é que o senhor projeta esse próximo triênio com essa relação que muitas vezes o torcedor organizado, por ter tanta liberdade de uma década para cá, ele sente no direito de entrar sem bater? Como é que vai ser com a sua gestão, presidente? É muito tranquilo, Capelani, sabe por quê? Assim como eles, eu como torcedor, o que eu quero? Eu quero uma coisa transparente, eu quero uma coisa honesta, eu quero uma satisfação, eu quero saber o que está acontecendo no meu clube. Coisa que essa gestão há 16 anos não vem dando essa transparência. E o que o torcedor quer é simplesmente uma satisfação. Por que isso? É ele que dá esse suporte todo, é ele que fez essa marca crescer, é ele que durante 23 anos foi a torcida que mais cresceu no país. Então é o mínimo. E a conversa que eu venho tendo com as organizadas, com o torcedor normal, é justamente isso. É deixar eles muito perto da gente no sentido de satisfação, o que está acontecendo, que é isso que nós vamos fazer. Mas no nosso frequentar o dia a dia, o senhor concorda, não vê nenhum problema? Claro que não. Não, ao contrário. Eu sempre deixei claro para eles que jamais uma torcida vai invadir o meu CT para cobrar o jogador. Mesmo porque o responsável sou eu, quem contrata sou eu, quem avalia é o treinador. O responsável sou eu, o treinador. Então, nós vamos ter, dentro do nosso projeto, nós temos a voz do timão, que é a cada 45 dias, pelo menos, nós queremos sentar com
os presidentes das organizadas, com o fiel torcedor, com o torcedor comum, com o sócio do clube social, para que a gente tenha ideias, para que a gente possa dar satisfação de tudo que está acontecendo, para que ele se sinta à vontade. E aí você diminui essa cobrança, porque você está jogando limpo com ele. E é ele que te traz essa receita, é ele que vai dar o retorno para qualquer investidor. Então ele tem que ter essa satisfação. A hora que ele começar a entender que a coisa está fluindo, que o que ele está fazendo está dando certo, ele vai apoiar sempre, ele vai ter paciência. Mas não vai chegar a esse ponto. Mas só para supor, vai, 10 jogos do Campeonato Paulista, o Corinthians não classificou para o mata-mata do Paulistão, faltam 2 rodadas, aí a torcida quer lá no CT... Quer invadir. Conversar, não digo nem invadir, quer conversar com os atletas. Pô, Cássio, vamos lá, acorda, ô Renato, se for ficar, e aí? O senhor... Eu acho que a gente pega... que não vê problema. Não, eu acho que é o contrário. Por isso que nós estamos falando, nós vamos ter uma reunião a cada 45 dias. Se por acaso estiver chegando esse problema, trazemos os líderes para um escritório, sentamos ali, conversamos. Porque não adianta ter essa pressão, não é eles que vai fazer o jogador jogar. Eu posso falar porque eu fui jogador, então não tem... Ninguém vai... Ao contrário, ele vai prejudicar isso, se eles forem fazer isso. Então o que nós queremos é o contrário. Por isso que nós queremos uma a cada 45 dias, para fidelizar também o fiel torcedor. Nós queremos dar satisfação de tudo. Eu tenho uma tese, põe um cara da Gaviões na diretoria que ninguém invade mais. Eu discordo. Eu acho que seria uma ideia interessante. Eles indicam lá um nome que entra na diretoria como seu assessor especial, por exemplo. E aí ninguém mais invade CT. Eu imagino isso. Só sobre finanças e sobre jogadores. O Matias Rojas e o Fausto Vera estão sendo pagos. O Racing e o Argentino Júnior, o Corinthians deve dinheiro a eles, clubes e aos jogadores, ou não? Porque quando os dois entram, eles se arrastam em campo. Né? Não temos acesso ainda, Pletso. A transição que nós tivemos agora só realmente foi de conhecimento, de algumas explicações. A partir do dia 7 agora, inclusive sexta-feira tivemos o meu pessoal o jurídico teve a transição deles também. Tivemos agora a transição do administrativo, tivemos a transição do marketing, que é o pilar de qualquer grande empresa. Esses são os principais, que é para já dando suporte para a gente durante esse mês, para que a partir do dia 2 a gente possa realmente firme no... O Racing, quem que é o seu marketing? Sérgio Moura. Sérgio Moura, um grande Me grande perdoe homem de só mercado. que onde eu falei Racing, fala-se Matias, porque o Matias veio livre, não houve custo de transferência. Rosala Santoro será o seu diretor financeiro, não é? Um currículo espetacular, isso já mostra o grande profissionalismo que nós vamos ter na nossa equipe. Sim. Pelo que o senhor tem conversado com ele, não é, que tem um currículo realmente bem expressivo, qual é a engenharia, não é? Qual é a mecânica para se pagar essa dívida e fazer com que o Corinthians consiga ser protagonista, consiga contratar jogadores sem aumentar a dívida? Ao contrário, né? O Corinthians vai ter que amortizar essa dívida. Qual é a engenharia que ele sinaliza para o senhor que é possível ser feita para que o Corinthians consiga quitar essa dívida e ter time competitivo, contratar jogadores? Nós vamos ter uma reunião agora quinta-feira geral da diretoria geral de tudo aquilo que foi feito de transição para a gente poder entender, para que a gente possa já atacar em todos os departamentos. Mas se você for analisar, a gente já tem hoje uma receita mais ou menos equacionada pelo que o ex-presidente nos passaram. Fora isso, a gente já está no mercado também, diferente que eu venho sempre falando. Eu sempre fui um cara comercial também, sempre vendi a minha marca. E eu não vou ficar sentado esperando a empresa bater na minha porta como é feito hoje. Ao contrário, eu estou saindo com o meu pessoal de marketing vender a marca. Aliás, ele já está trabalhando muito, já temos algumas perspectivas muito boas, já tem algumas coisas que está para acontecer, que a partir de quinta-feira, por isso que eu falo, por enquanto, nada a gente pode ainda comentar no sentido de administrativo, porque a gente está entendendo a situação e a partir do dia 7, onde acaba tudo, onde a gente vai ter uma transição total, aí sim a gente pode começar a atacar em todos os departamentos. Em cima disso ainda, a questão da arena. A arena, na minha visão pelo menos, ela é muito mal utilizada atualmente. A receita dela é com jogos de futebol, de bilheterias. Dá dívida às vezes? Não, a arena ela não se paga, ela dá prejuízo. Ela é prejuízo hoje. 500 milhões de renda desde a inauguração do estádio. Ela dá prejuízo. O custo operacional dela é elevado, ela não se paga, não é? Qual é a sua ideia? O senhor tem alguma ideia para aproveitar melhor a arena, para fazer com que a arena rentabilize mais? Hoje, por exemplo, shows não são feitos na arena porque a atual direção entende que o gramado é sagrado e não pode prejudicar. Tudo bem, é uma maneira de se pensar, mas o senhor tem alguma ideia para rentabilizar melhor a arena e fazer com que ela dê lucro efetivamente? Eu falo desde 2018, Capelotti, que a nossa arena tem que se tornar
autossustentável. Temos que tornar a nossa arena uma arena multiuso. Não só a parte de shows dentro do campo de futebol, mas sim nas áreas que nós temos lá, um grande restaurante, feiras, o próprio shopping de Itaquera ali, ele já está sufocado. A gente quer criar alguns atrativos para que venha. A gente já tem esse público, por que não aprimorar ali? Por que não trazer atrativos para lá? Então nós queremos transformar sim a nossa arena multiuso. Inclusive amanhã eu tenho um almoço com uma grande empresa, já tivemos 2 entrevistas com empresas do mercado que administram arenas, que vão trazer grandes economias nesse sentido. Essas arenas, essa empresa, ela tem o recurso, ela recebe através da economia que ela dá. E porque isso é muito perigoso. A nossa arena ela precisa de manutenção constante. Isso é um risco para mim como presidente, é um risco para o público, para a pessoa que vai assistir. Então nós queremos realmente também a nossa arena profissionalizá-la com uma grande empresa que nos dê esse suporte e que também conheça desses atrativos para que a gente possa tornar a nossa arena multiuso. Com shows, com eventos, com feiras, com restaurante. Quero levar um grande memorial para a nossa arena, para o tour, porque ela tem que ser mais visitada. A gente hoje tem um marketing muito agressivo que está trabalhando já forte em cima disso. O senhor sabe que a arena, não é? Quando ela foi entregue, ficou faltando algo em torno ali de R$200 milhões em obras, né? A arena não foi completamente concluída. Ela ficou um pedaço ali em obras que a construtora não entregou, mas que acabou sendo abatida da dívida. Parte especialmente de camarotes, né? Os camarotes que deveriam ter sido construídos, mais camarotes e com uma configuração diferente. Há algum plano para isso? É claro que tem a manutenção que é elevado, mas tem também essa parte de finalização efetiva do projeto original da arena, não é? O senhor tem alguma coisa em relação a isso? O senhor pensa alguma coisa em relação a isso? Essa empresa nos dá todo esse suporte, Capel. Todo esse suporte, para mim poder trabalhar tranquilo. Para mim não ter aquela responsabilidade toda noite, não ver a hora da arena se apagar e todo mundo foi embora e está tudo tranquilo. E é essa conversa que a gente vem tendo, que eu já tive com 2 grandes empresas e vou ter com essa empresa amanhã, que é uma das mais fortes no mercado, que faz grandes arenas até fora do país. Então essa empresa vai dar todo esse suporte para nós com uma grande auditoria. Por isso que eu falo, nós teremos uma grande auditoria tanto no nosso futebol quanto na nossa arena. Não vou abrir mão disso porque eu preciso entrar tranquilo, preciso trabalhar tranquilo e tirar um pouco essa responsabilidade. O acordo da diretoria anterior com a Caixa, o senhor acredita nele ou foi um casuísmo eleitoral? Vai sair o acordo, o senhor vai receber isso por parte da diretoria da Caixa Econômica Federal? Eu estou rezando para que dê tudo certo, Pretzel. Eu até cheguei Se o senhor está rezando, o senhor não acredita, é isso? Não, o que ele nos passou... Tá tudo perfeito, né? O que ele nos passou realmente tá. Porque a princípio era vender ações, colocar na IPO, depois teve a renegociação e agora é um fundo imobiliário que realmente isso existe, isso tem credibilidade, é um grande crédito. A Caixa realmente ela reconhece a dívida, então é mais ou menos tranquilo nesse sentido. Agora precisa ver se as outras vão ser aprovados, tem o TCU, tem o CGU, tem o nosso conselho, tem o nosso CORE, precisa passar por todos esses órgãos e estamos torcendo para que realmente a Caixa libere o mais rápido possível. E eu, como presidente, a partir do dia 2, eu vou ficar muito em cima disso, porque isso vai nos dar uma tranquilidade, já entra 2024 com uma grande receita, uma tranquilidade para que a gente possa realmente daí para frente usar toda essa receita para o clube. Então o senhor que vai conduzir esse processo, né? Até porque quem estava conduzindo antes era o Duílio, o André Sanches, eles saem da jogada. Eles conduzem até o dia 31, a partir do dia 2 de janeiro somos nós com a minha equipe, com o meu jurídico, com o meu marketing, com todas as pessoas responsáveis. Daí para frente é nós que conduzimos todo o Corinthians, não é mais essa gestão de 16 anos. A partir de 2024, janeiro de 2024, é o Augusto Melo com toda a sua equipe muito técnica para conduzir todos esses departamentos. E até uma dúvida rapidinho, Capela, só com relação à consultoria que você vai ter de financiamento, renegociação de dívidas, a KPMG Consultoria continua com vocês? Vão nos apresentar um projeto, a KPMG e a Falcone agora, tudo que eles fizeram durante essa gestão, para que a gente também entenda aqui tudo que foi feito junto com a nossa equipe financeira, junto com o nosso administrativo, para que assim a gente possa dar sequência no trabalho. Ô presidente, a gente está falando muito sobre essa questão administrativa e financeira, vamos falar português claro aqui. O senhor está pegando um Corinthians quebrado financeiramente. Eu enxergo assim, time que tem mais de 1 bi de dívida, por mais que tenha um potencial de receita maravilhoso por causa da torcida gigantesca, mas é um clube quebrado. O senhor vem falando bastante sobre esse choque de gestão e a reformulação parcial com alguns pontos que vão chegar para esse elenco e para o time do ano que vem. A gente está falando de quanto de dinheiro
Porque a gente sabe que o Corinthians vai ficar à torta e à direito pagando aí multa rescisória de jogador para trazer para o clube. Quanto de budget, quanto de orçamento que vocês hoje têm para contratar jogadores? Capelano, a gente fala numa dívida, mas a gente tem que falar numa receita também. O que nós precisamos agora é equacionar isso. O que precisa ser feito agora é parar de gastar errado, que é isso que nós vamos fazer. E o Corinthians hoje ele tem uma grande vantagem do Flamengo, eu vou até citar o Flamengo um tempo atrás, quando ele saiu de tudo isso, ele teve que enforcar a sua receita. O Corinthians hoje ele não tem essa necessidade, o que ele precisa é parar de gastar errado. Mas onde é o gasto errado? Onde que é? Compra errada de jogadores, altos salários de jogadores que não são pontuais, vendas erradas, deixando os jogadores sair de graça. Por exemplo, agora, vou te dar um exemplo do Bruno Mendes e o Cantillo. São quase 40 milhões que nós vamos jogar fora. Fora o Arauz, para quem entende de futebol, será que é o que na Europa, com um ano e meio, no mínimo, é chamado um jogador para uma renovação? O negócio do Yuri Alberto, o senhor achou bom o negócio? Não, péssimo, péssimo. É um bom jogador, seria ótimo, mas não por 50% com tudo aquilo que foi. Eu não faria isso, mas é um bom jogador que eu contrataria com certeza pelo histórico dele, pela idade dele. Ele tem projeção de venda, de receita. É um jogador hoje que precisa de um acompanhamento. Enfim, para nós seria ótimo, mas não da forma que foi feito. Aí onde eu falo. Que tipo de acompanhamento ele precisa? Não, eu acho que ele precisa agora de uma estrutura, porque hoje ele fica praticamente isolado, ele corre o tempo todo, ele precisa de uma assistência melhor. Ele, quando chegou, ele fazia gols porque ele tinha assistência. Trabalhavam para ele. E é isso que nós precisamos, e é isso que o Mano está tentando arrumar agora. E nós precisamos dar peça para o Mano para que a bola chegue nele mais tranquila. E em cima disso a gente chega no Renato Augusto, que seria esse jogador, né? Sim, seria esse o responsável por abastecer o Yuri Alberto para fazer os gols. Por isso que nós precisamos de um time mais jovem, um time mais competitivo. A gente Yuri precisa dessas... O Renato Augusto está nos seus planos? O senhor gostaria de contar com ele? Eu preciso sentar com o Mano agora, conversar com o Renato, entender toda a situação, mas é o que eu já disse, o Corinthians precisa de uma reformulação, o Corinthians precisa de jogadores mais jovens, jogadores mais pontuais. O Renato é um dos melhores meia hoje do país, ninguém se discute isso. Não jogando nada. Mas ele tem um histórico de lesão, ele tem, e às vezes também em determinados jogos ele está tendo um sacrifício, correndo por um para o outro, enfim. A gente está montando uma estrutura para isso. Agora eu dependo tudo a partir do dia 6 com o treinador, sentar, ver o que ele quer e ver quais as necessidades para a gente poder ir buscar no mercado. Mas voltando no assunto, aquele número o senhor não tem hoje para passar para o torcedor. Por exemplo, nós temos aqui 30 milhões para conseguir gastar em contratações de atletas. Você tem um número já para passar? A partir de quinta-feira, com toda essa estrutura, essa transição que nós tivemos da parte financeira, com mais o que nós já estamos no mercado, com mais essa diluição de salários, que nós temos uma das maiores folhas do país, então isso já nos credencia para que a gente possa diluir luva em salário, para que a gente possa trazer esses atletas. E o Di Maria chega quando? Gabigol. Mas a gente tá falando aqui que o Renato Augusto vai ser avaliado pela idade, o Di Maria. Não, é porque a repercussão. Parecido, a gente sabe que o termômetro de rede social, e o presidente é muito assíduo também, tá cada vez mais conectado com o Instagram, Twitter, ouvindo a Fiel. Mas muito se fala de Gabigol, muito se falou de Di Maria. Esses jogadores, eles fogem. O Gabigol não, mas nunca o Di Maria certamente. Isso, não, vocês não. Tô falando que assim, uma mentira muitas vezes dita, ela se torna uma verdade. E aí o que o senhor tá falando, precisamos de jogadores mais jovens, que ganhem talvez menos, etc e tal. O Di Maria, ele já tá em reta final de carreira, que deve ganhar sei lá eu quanto. Então assim, é só para deixar claro pro torcedor, esse sonho aí de uma noite de verão que nunca existiu, não acontecerá. O que o torcedor pode ter certeza, Capelanes, é que nós traremos jogadores pontuais, jogadores com as nossas características, por isso a gente está trabalhando muito em cima disso e eu não vou abrir mão disso. São peças que serão indicadas pela comissão técnica, com mais que nós temos já de trabalho em termos de cifute, de monitoramento, não vamos abrir mão disso. O torcedor pode ficar tranquilo que a partir de 2024 ele vai ter um grande time e ele vai se orgulhar disso. Isso eu não vou abrir mão, porque eu também sou torcedor, eu tenho essa necessidade e o Corinthians tem essa necessidade de voltar a ser protagonista. O senhor contratou o Matias Vinha, ex-lateral do Palmeiras, que está emprestado ao Sassuolo hoje pela Roma? Não. Não contratou? Nem sei de onde saiu isso, mas é um grande jogador. Nós estamos monitorando todas as peças em todos os setores. Mais dois nomes. O Mano indicou o Depena do Internacional? Também não. E o Ferreira do Grêmio? Não conversamos nada com o Mano. Não conversou nada. Não. O que nós tivemos com o Mano só foi transição, assim como tivemos com o presidente. Agora, o nosso financeiro, o nosso marketing, o nosso administrativo, esses sim já estão em transição para entender todo o sistema, todas as dívidas, marketing, enfim, para que a gente, a partir de quinta-feira, nós vamos ter uma reunião geral para que a gente possa tomar um rumo definitivo. O Hugo está contratado. O Hugo tem avaliação com a lateral esquerdo.
O Mano avaliou, entendeu? Eu, para te falar a verdade, eu preciso entender. Ele foi avaliado, foi aprovado pelo treinador, eu tenho que entender isso. Vamos supor que o Mano Menezes chegue pro senhor e diga, ó, eu quero renovar com tal atleta. Vamos supor o Renato Augusto. E o senhor não queira renovar com o Renato Augusto. De quem vai prevalecer a palavra? Sempre do presidente. Existe, é o que eu falei, nós temos um departamento que nós estamos já investindo, que é o Cifute. Temos que voltar a ter aquela qualidade de monitoramento, assim como nós tivemos em 2011, 2012, 2013. Nós queremos trazer essas características de volta. Então o Cifute vai falar muito por nós, para que a gente possa errar menos. Aí tem a avaliação da comissão técnica, tem essa diretoria executiva que é de mercado, que é atualizada, para que o presidente possa assinar. Deixa eu só reforçar aqui, o ouvinte que quiser mandar pergunta para o presidente Augusto Melo, no nosso WhatsApp, o 11, para quem está fora de São Paulo, DDD 11, 99904-8756, 99904-8756. A gente vai daqui a pouquinho para o primeiro intervalo aqui do Esporte em Debate, agradecendo a nossa audiência massacrante no YouTube, hein? Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente na nossa live aí do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem milhares e milhares de internautas acompanhando a nossa live aqui com a gente. Ô, presidente, quem é o seu grande ídolo como jogador na história do Corinthians? Sócrates. Acompanhei muito, vi muito pouco o Rivelino, um craque, é um ídolo, mas pela participação minha de vivência, de Alambrado, de Parque São Jorge, vendo ele passar, arrepiando, Sócrates. O senhor é um democrata como Sócrates? Eu sou sempre democrático, sempre. Deixa eu fazer uma pergunta em relação, muito bom questionamento em relação à parte democrática, porque é o seguinte, eu sei que nesse momento, presidente, não me interprete mal, mas geralmente os candidatos são todos me beije e me abrace. E aí depois que eles chegam ao pleito, aí eles secam o adversário. Exatamente. Aí depois eles fecham a porta. Secam o adversário. Aí eles não querem mais conversar com a imprensa. Que a gente também tem muita parcela de culpa, não estou falando aqui o corporativismo algum. A sua relação com a imprensa, que como candidato sempre foi boa, a partir do momento que o senhor se transformar o presidente no ano que vem, o senhor vai permitir que a imprensa tenha mais acesso ao dia a dia, porque hoje tudo recluso, você não consegue nem pisar para ver nada, nem para sentir o cheiro da grata se chega. Eu sei que os jogadores preferem que a imprensa fique fora. E o Juliano falou isso pra gente aqui no Esporte Debate. Ele participou e falou, olha, nada contra vocês, mas a gente prefere que vocês não estejam presentes. Que às vezes eu dou um tapinha aqui pra brincar, aqui é agressão. O senhor gostaria que a gente voltasse até aquele ritmo cultural de pelo menos 2, 3 vezes por semana acompanhar o dia a dia, o aquecimento, uma coletiva por lá, uma coisa mais corpo a corpo, tete a tete, do que essa coisa fria e distante que nós temos hoje? Vou repetir para você aqui agora como presidente, não como candidato. Claro. Vocês terão a maior liberdade de expressão já vista dentro do Corinthians, mesmo porque eu vou usar isso para trazer receita para o Corinthians. Eu quero vocês dentro do meu CT, mostrando o meu atleta, que lá é uma vitrine, mostrando os meus investidores, que lá estarão, que nós vamos usar muito isso. Vocês terão a melhor receptividade que pode existir dentro de um clube, você pode ter certeza, é minha palavra, e eu estou aqui com vocês hoje, como estarei sempre, nunca vou fugir de nada, e só acredite sempre no que eu vou te falar. Maravilha. Presidente, tem um grupo de nobres conselheiros, nobres que eu digo são caras que já com grande tempo como sócio e como conselheiros que apoiaram o senhor. Mas alguns deles chegaram a me dizer o seguinte, olha, eu até seria candidato um dia, nomes fortes, né? Mas não vou ser porque eu não vivo do Corinthians. E esse grupo que saiu de lá 16 anos atrás, tem muita gente que vivia do clube. O senhor escutou muito isso. Eu queria saber do senhor, o Corinthians perdeu credibilidade porque o Corinthians tem gente dentro do clube que vive do Corinthians, que ganha comissão em contratação de jogador, que se aproveita do espaço que tem dentro do Corinthians. O senhor viu isso? O senhor já enxergou isso? O senhor tem comprovação disso ou não? O que nós vamos acabar, se existir isso, nós vamos acabar com certeza, Pretson, mesmo porque a gente sabe, estacionamento, carteirinha, ingresso, acabou isso, tá? A farra no Corinthians acabou. A gente vem com uma nova filosofia de trabalho, profissional, o Corinthians não pode mais estar passando por isso. Isso vocês têm minha palavra, vocês já vão ver a partir de 2024 a diferença que será a partir do momento que o Augusto Melo sentar naquela cadeira. Que é o que eu falo, não tem amizade, porque tudo vai sobrar nas minhas costas, Pedro. Não vou abrir mão disso. Eu sempre fui um cara muito direto, muito honesto, muito correto em tudo que eu fiz na minha vida.
e durante 40 anos de clube eu nunca tive problema com ninguém. Fui ter problema nessa eleição porque o Augusto era o único cara que podia tirar essa gestão há 16 anos. E fui atacado, fui agredido, fui ameaçado, fui intimidado, de tudo quanto é maneira. Poxa, mas até um ano atrás o Augusto era amigo de todo mundo, era um cara do bem. Por que agora o Augusto não presta? O Augusto tem todos esses problemas, até de crime, até de... Pô, sabe, é um absurdo, eu não gosto nem de lembrar porque eu tenho família, eu não ataquei eles em forma alguma porque eu respeito a família deles, e o que eu quero pro Corinthians é um trabalho profissional, o que eu quero é o bem do Corinthians. Muitos diziam também, pô, você vai viver igual eles vivem. Ao contrário, eu já estou 6 anos em campanha, há 6 anos eu não trabalho mais nos meus negócios, meus filhos que cuidam, minhas coisas, meus sócios, todos eles me deram esse suporte para que eu possa fazer isso. O que eu quero agora é me doar pro Corinthians, para acabar com isso do Corinthians. Disso você pode ter certeza, a farra no Corinthians acabou. Augusto, desculpa, qual a sua idade? Desculpa. Faço 60 anos agora em janeiro. 60 anos. Você disse que o Sócrates foi seu grande ídolo, 45, né? Estou batendo uma bola com 40. Boa, muito bom, muito bom. Sócrates foi seu grande ídolo como jogador. E qual foi o grande presidente do Corinthians? Matheus. Eu vou até contar uma passagem, né? Até eu fui criticado nisso, porque eu trabalhei na DPZ quase 6 anos. Inclusive 6 anos tive aposentadoria, me aposentei cedo porque isso mostra a nossa índole, nosso caráter. Desde meus 14 anos registrado, me aposentei com 51 anos, era para aposentar com 49, acabei aposentando com 51 para receber essas coisinhas. E trabalhei na DPZ um bom tempo, até nisso eu fui criticado que eu não trabalhei na DPZ. E dentro disso eu fiz algumas fotos para Vulcabras, né, de bota, essas coisas, eu fiz alguns freelance de modelo, né. E o Matheus me encantou essa época, cheguei a fazer alguma coisa com ele na época do 752, essas coisas todas. E o jeito dele, o jeito de ser, o jeito de se doar, é fantástico. Para mim foi o melhor presidente. É um estilo de dirigente que não tem mais, né? Não Aquele existe dirigente mais. que tirava dinheiro do bolso para colocar no clube, como era o caso dele, né? E ele comprava jogador, contratava jogador. Eu vou me espelhar nele, eu só não tenho dinheiro igual ele para tirar do meu bolso e botar no Corinthians. Mas o corintiano pode ter certeza que eu vou doar a minha vida, porque é a minha paixão depois dos meus filhos. O Corinthians é a minha vida. Depois da Vitória e o Cadu são 2 filhos que eu amo de paixão, são minha vida. Fora isso, o Corinthians é a minha vida. Então não tenho dinheiro para pôr no Corinthians, mas você pode ter certeza que eu vou trabalhar muito para trazer dinheiro para o Corinthians. Merece mais homenagens? Merece e eu vou fazer. Qual, por exemplo? Eu quero um grande busto para ele, eu quero o nome dele em algumas situações. A gente está fazendo isso, eu acho que merece. Foi um grande presidente, foi onde eu aprendi também a ser corintiano de verdade. Estava lá em 77, acompanhei em 76. Enfim, é uma paixão. Eu fui pro Corinthians para jogar também. Depois joguei no Master, joguei nos nossos rachões que eu jogo. Eu ganhei eleição, para você ter uma ideia, no sábado. Eu não dormi. E domingo de manhã eu estava no meu rachão com meus amigos, que não muda em nada. A eleição passada, em 2020, eu perdi a eleição no sábado, no domingo às 8 horas eu estava no meu clube. Lá é meu quintal, não vai mudar em nada e para mim continua a mesma coisa, nada vai tirar minha essência. Imagina se o André Negão te marcasse esse rachão, hein? Nossa senhora, não vai duas pernas, o VAR ia ter que olhar, né? Amarelo ou vermelho? O Jassa também. O Jassa vai te marcar no clube? Agora me desculpa, assim como ele não me pegou na eleição, ele não conseguia me pegar na defesa. Ô, presidente, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. Precisamos ir pro intervalo, hein? Não, é coisa rápida, coisa rápida. rápida. Uma sua, uma do Ramiro. Coisa rápida. Eu sou atacante e ele é zagueiro lá. Eu vou tentar matar rápido aqui, são 2 questionamentos. O primeiro, sócio torcedor ter direito a voto. Todo candidato, Mário Galbo foi assim, o Duílio, quando era candidato, foi assim também. Eu sei que não passa pelo presidente do clube, e sim pelo presidente do conselho, para que haja votação, que passe nas instâncias necessárias e bababá. O senhor concorda que já passou do momento da gente tirar essa questão de 35 pessoas definirem o destino de 35 milhões de torcedores? Eu acho que eu queria que o senhor respondesse sobre essa e já emendando sobre a questão de ampliar a Neoquímica Arena. O senhor vem falando bastante sobre esse projeto e essa possibilidade. São 2 situações que eu queria definir com o senhor. A primeira, o senhor quer fazer ampliação com arquibancada mesmo, pedra, concreto, ou já vê uma solução mais imediata, mais a curto prazo, que é colocar arquibancada como foi para a Copa do Mundo, uma arquibancada móvel que você consegue colocar, passando pela aprovação do Corpo de Bombeiros e das organizações necessárias. O que o senhor pensa disso? Nós queremos arquibancada de alvenaria, que junte tudo, tá?
que fique um caldeirão, que dê uma acústica melhor para que a gente possa ter uma pressão para os nossos adversários. É que aí não pode ter jogo, por exemplo, lá, né? Vai ficar um tempo sem poder jogar, né? Só vai ser por setores. Aí sim, esse setor vai parar 6, 7 meses. Entendi. Inclusive, quinta-feira eu tenho uma reunião lá. Tá? Para quem fui chamado pelo ex aí de Pinóquio, enfim. Porque se ele conseguiu construir, por que eu não posso ampliar? Só que eu estou trabalhando para isso, diferente deles que fizeram toda a coisa, não pagou e nós temos que pagar agora. Enfim, quinta-feira já tem uma reunião que eu quero tirar já as cadeiras, já quero começar a movimentar isso, já estamos trabalhando. E já estou levando também, já tive uma reunião agora no Palácio do Governo de 1h e pouco em relação a isso, parte de documentação, parte de estrutura, tudo certo. O que precisa agora é eu trabalhar para buscar um parceiro para isso, sem o Corinthians gastar R$1. A marca é muito valiosa, a hora que você der credibilidade no mercado, qualquer investidor quer vir porque ele sabe que o retorno é garantido. E isso nós queremos fechar ela toda a alvenaria, que inclusive nós somos criticados, isso vai dar uma manutenção em dobro, ridículo isso. Qual a manutenção que vai dar um concreto? É passar uma vassoura, só isso. Não tem nenhum outro tipo de manutenção. Capacidade para quanto, Augusto? Para 68 mil lugares. 68. Isso eu não vou abrir mão, vou trabalhar. Mas para quando isso? Isso o mais urgente possível, já, tanto que eu já estou te falando, não sou presidente. Mas em 3 anos não dá, em 3 anos não dá, vai deixar para o próximo presidente. Não, mas se for por setores, né? Aguarde, Preto, aguarde. E o sócio torcedor? Ele fiel torcedor. Também, né? Já estou trabalhando nisso, já estamos ampliando a arena para você ter uma ideia. Não pode ser candidato à reeleição, né? Não pode. É um mandato. Não pode, mas quer mudar isso? É um mandato. Não, eu quero fazer um trabalho para o Corinthians, depois a avaliação é eles que fazem. Dentro disso que você está falando, diferente dos outros presidentes, o que eu quero em primeira coisa de mandato, Capelanes, é uma auditoria geral, para que entenda, nós entendemos tudo que aconteceu no Corinthians, tudo que vai acontecer para que eu entre limpo. E logo em seguida é o estatuto, a reforma estatutária. Eu desde 2018 eu brigo para a mulher poder votar, porque o fiel torcedor em 2018 já era difícil e nós queríamos, quando você compra um título, ele vem como 00, quem é o titular. Se você está no seu nome, você é o 00. A sua esposa é o 01 e os seus filhos 02, 03. Então, desde 92% é o homem que tem direito a voto, 8% mulher. Nós queremos elevar esse número. Inclusive já estou nomeando mulheres na minha diretoria, porque ela sabe que a família precisa, ela sabe qual a necessidade do clube para que a gente possa trazer a família de volta. E eu, desde 2018, eu brigo para que essa mulher tenha direito a voto, para que ela tenha uma voz mais ativa. E automaticamente ali a gente já estaria aumentando nosso colégio eleitoral. Então a primeira coisa que eu quero fazer é a mulher ter direito a voto, abaixar de 5 para 3 anos, porque hoje você tem 5 anos para poder, você tem que ficar sócio hoje para daqui a 5 anos você votar. A gente perde muito sócios com isso, por quê? Porque às vezes eu falo, poxa, eu vou ficar sócio hoje para ter direito a voto, mas olha, a eleição foi a semana passada, às vezes por causa de uma semana, você vai ter que esperar ainda mais 3 anos, 8 anos para poder ter, ninguém quer ficar sócio. Eleição de 3 em 3 anos, faz sentido, você ficar com 5. Então nós queremos abaixar e dentro disso também o presidente colocar o seu dedo para o fiel torcedor ter direito a voto. Claro que vai depender do conselho, tivemos agora uma renovação do conselho também, depois a Assembleia Geral, mas nós vamos trabalhar muito para que esse fiel torcedor possa ter direito a voto com as suas plataformas. Vai lá, Ramiro. O presidente, o senhor falando até sobre essa questão do voto da mulher e também o senhor citou o Sócrates, da democracia e tal. Antes da tua eleição, de o senhor ser eleito, a Cris Gambaré, responsável pelo departamento feminino, acabou soltando uma nota de repúdio com relação aos áudios que o senhor teve em direção à Cíntia. Como que tá a tua relação com a Cris Gambaré? O senhor já chegou a falar com ela? O senhor vai romper com ela? Como vai ser essa situação? Ao contrário, Pedro, isso responde aqui o que a gente conversei com o Capriotti, a democracia. Eu não tenho vaidade, eu penso no Corinthians, eu quero os melhores no Corinthians. Ela está fazendo um excelente trabalho, ela vai dar sequência e ao contrário, eu vou dar uma estrutura muito melhor para ela. Isso foi um incidente, não é minha fala, eu venho sendo atacado muito, psicologicamente eu cheguei já no final da eleição muito abalada, tive que sair inclusive com a família, foi muito pesada a última semana, vocês viram o tiro na sede, que tentaram de tudo quanto é forma. Porque esse grupo que está lá, ele não queria perder o poder, ele não queria perder o Corinthians. A necessidade do Corinthians para eles era muito grande. E a gente era o único que poderia tirar, assim como conseguimos tirar esse grupo de lá enraizado há muito tempo. Tivemos muitas situações. E isso, essa pessoa, ela frequentava a minha casa de praia, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, com a família, sou muito amiga da irmã, a irmã dela me chama de irmão, sou muito amigo do cunhado, enfim, temos uma amizade muito grande. Há 6 anos essa pessoa vem me atacando, até vir me atacando tudo bem, não tem problema nenhum, até mudar de lado também não tem problema nenhum. Agora, qual o motivo de falar mal? Qual o motivo de ficar me atacando? E eu cheguei no jogo em Bragança e já chego fazendo o nome do pai, já chega me atacando. E ali numa mesa com mais 5 homens, ali uma mesa, eu falei uma besteira que eu pedi desculpa, não é minha fala,
Mas saiu ali numa mesa de bar, como qualquer outro possa falar. E jamais imaginaria que alguém ia gravar isso e vender isso para alguém. E a gente está exigindo quem foi a gravar, a gente está pedindo na justiça quem gravou isso, porque é crime, isso vai ser processado. Isso é uma fala ali, não é uma fala para fora, não foi grampeado meu telefone, eu não falei em público, eu falei numa conversa de mesa e usaram isso politicamente. Essa menina é a apoiadora da chapa deles, essa menina veste a camisa deles, essa menina lá, ela que divulgou o áudio, essa chapa dela que divulgou o áudio, enfim, está nas autoridades, elas vão tomar as atitudes delas e deixa na mão da justiça, eles sabem o que é melhor, mas eu... Enfim, logo em seguida, pedi desculpa às mulheres, pedi desculpa à Cíntia, assim como foi falado hoje com a Cris, tivemos uma reunião maravilhosa e mostra que nós queremos. Falei com ela hoje, uma reunião muito boa, de transição muito boa e mostrando para ela que eu quero estruturar mais ainda o departamento. A gente sabe das dificuldades dela, com todo o sucesso que ela vem fazendo e queremos dar mais condições para que o futebol feminino cresça muito mais. Bom, olha, eu quero agradecer a grande audiência que nós estamos registrando nesse momento aqui no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também, claro, pelas ondas do rádio. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Quero agradecer a nossa direção comercial que está aqui hoje com o Fauzi Cambu, que está aqui com a gente, Thiago Ferreira, o Luca, o filhinho do Fauzi, está aqui com a gente também. Corintianos, né? Vieram aqui prestigiar o novo presidente do Corinthians, né? Thiago veio aqui hoje dar um abraço no Augusto, né? E também Marcelo Rosenberg, está aqui também. Já pergunta do Rosenberg, hein? Monstro, quero pergunta do Marcelo Que Rosenberg. homem, Rosenberg. Que homem. Porque amanhã Torcedor do Paraná, viu? Não, e ele chegou aqui e falou assim, presidente, avante palestra. Eu falei, não, presidente do Corinthians, calma, Rosemba, porra. Tá maluco, porra. E agradecer, e também agradecer ao Wagner Vilaron, que está aqui junto com o presidente Augusto Melo, e ao Cláudio Vilas Boas, da assessoria do presidente Augusto Melo, que estão com a gente aqui. Muito obrigado. Olha, eu vou para o intervalo rápido, mas tem mais, claro que tem mais com o presidente Augusto Melo aqui. Nessa noite de segunda-feira, Pizzaria 1900. Estamos aqui na Alameda Campinas, no coração de... Olha o trânsito que tá aqui. E tá lotada a pizzaria, minha gente. Tá cheia a pizzaria. Veio todo mundo hoje aqui conhecer o presidente Augusto Melo, porque a Pizzaria 1900 tem a melhor pizza do Brasil. Você tem razão. Você olhou o roteiro hoje, não? Não, Você olhou o roteiro? mas é que é com emoção. Eu sei, só quero saber se você olhou o roteiro. É com emoção. Só isso. Eu só te digo que é com você emoção. Você olhou o roteiro? Vai ser na última Respeita rodada. o campeão do vai ser na palpitômetro, última rodada. Você botafogou na reta final do ano. Amanhã, Você botafogou. Só porque você não tem mais chance isso de pra ganhar. dar emoção. O senhor esquece. Aliás, só senhor fiz 5 perguntas, né? Foram poucas. É que o senhor não tem conteúdo. Exato. O senhor tá todas sem conteúdo. Ele tá Ramiro, circunspecto só hoje. volta amanhã. Intervalo rápido, é rápido mesmo, hein, gente? A gente já volta aqui com Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, no Esporte em Debate. Até já. Já estamos de volta. Esporte em Debate. Pizzaria 1900 nessa segunda-feira, recebendo o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, com a gente aqui na Pizzaria 1900. Estamos aqui na Alameda Campinas, mas você pode pedir a melhor pizza do Brasil. Aí no seu bairro, aí na sua localidade, a 1900 está presente em todas as regiões da cidade de São Paulo. E você que não é de São Paulo, quando vier para cá, não deixe de conhecer a Pizzaria 1900. Já estamos aqui de volta. Eu, Pedro Ramiro, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes e o Marcelo Rosenberg, nosso companheiro da TV Bandeirantes, está aqui também. Amanhã estaremos na tela da Band, porque o Rosenberg está aqui aproveitando para gravar o seu material para a programação da Band. E tem pergunta ao presidente eleito do Corinthians. Vamos lá, Rosenba, boa noite. Que bom tê-lo aqui, Rosenba. Prazer é todo meu, muito legal estar aqui com esse time sensacional de jornalistas e o novo presidente do Corinthians, e eu não estou falando da boca para fora, vocês são realmente muito bons. Presidente, ontem, após o jogo do Corinthians, ou no sábado, o Cássio deu uma declaração dizendo que não sabe se fica no Corinthians. O senhor chegou a citar o nome dele, né? Nessa mesma entrevista que o senhor está concedendo, e eu fiquei em dúvida em relação à permanência do Cássio ou não, porque ele deixou isso em aberto. Ele que de repente pode sair do Corinthians, quer deixar o Corinthians, ou de repente vocês já deram alguma indicação para ele de que não pretendem ficar com o Cássio, porque realmente em todos esses anos eu jamais havia ouvido, escutado o Cássio dar uma declaração com esse teor, sempre bancando a permanência no Corinthians. Mas esse ano, particularmente, eu senti que o Cássio abriu espaço para respirar novos ares. Boa noite. Boa noite, Marcelo. É um prazer. Para mim foi uma surpresa também, assim como quando eu vi essa entrevista.
mesmo porque o Cássio tem contrato até o final de 2024. O Cássio é um ídolo, não tem nem comentário. O Cássio, inclusive, se quiser carreira para frente, se depender de mim, com certeza. É um cara que tem uma história no Corinthians, vai deixar muitas saudades assim que parar, porque é um grande goleiro. E me deixou surpreso também, mas que eu saiba não tem nada. E nós contamos com o Cássio sim. Nessa declaração, a gente tem a declaração, Capricho. Se quiser chamar a declaração do Cássio aí. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir, é porque ele fala da eleição. Você fica no Corinthians, você tem contrato ou você recebeu alguma proposta do Grêmio? Não sei. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Até que eu sei, eu tenho contrato. Não sei. Geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta. E até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians. Futebol tu nunca sabe, tu nunca pode cravar nada no futebol porque vem demonstrando, né, que o futebol nada é certo. Então eu não sei, quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, tá perto da minha família aí, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado por todas as situações. O fato da eleição política também foi pesado, foi um ano conturbado. Eu, com todo respeito, todo tempo que eu estou no Corinthians, já vi várias eleições, mas esse ano, no meu ponto de vista, foi mais conturbado as coisas. Mas terminar a última partida aí, amanhã torcer para dar tudo certo, a gente livrar aí, e para a última partida tentar fazer uma grande partida e classificar o Corinthians para a Sul-Americana, que é importante, é uma competição a mais. Primeira fase, ninguém quer jogar a Sul-Americana, chegando nas quartas de final todo mundo quer, então eu acho que é válido e vai ser muito importante classificar para a Sul-Americana e ter uma competição a mais no ano que vem. Em cima do que o Cássio disse da eleição, em algum momento passou pela sua cabeça que os jogadores entregaram o jogo contra o Bahia na véspera da eleição? O senhor sentiu isso vendo o jogo na Neoquímica Arena ou o senhor jamais imaginou isso? Não, jamais imaginei isso. Inclusive, jamais vai cair um raio 2 vezes no mesmo lugar, né? Foi uma coisa que nem nós, foi impressionante. Eu, como corintiano, fiquei muito triste. É aquela história, né? O Mano, por isso que eu falo que o Mano é um grande treinador. Perdeu um jogo desse importante e depois recuperou logo em seguida numa vitória que ninguém imaginava também. Pelos problemas que havia acontecido. Ele tem razão, é uma eleição, foi uma das piores. Eu estou há muitos anos no Corinthians, nunca vi uma eleição tão conturbada, com tanta dificuldade. Eu falei para vocês no início, tudo que nós passamos durante essa campanha, porque eles há muitos anos eles não tinham ninguém que chegasse perto para poder tirar o poder deles. E dessa vez, quando eles viram que teria um candidato à altura que poderia ganhar a eleição, por isso que aconteceu tudo isso. E infelizmente, se o Cássio está dizendo isso, que interferiu em relação ao grupo, é muito triste, né? Porque eu acho que os jogadores eles têm que ter paz, eles têm que ter tranquilidade para poder fazer o trabalho deles. Ô, presidente, o senhor não fica em cima do muro, né? O senhor responde mesmo. Então, se o senhor tivesse dinheiro, o senhor chegou lá no Corinthians dia 2 de janeiro, olhou o cofre e falou, pô, tem um dinheiro aqui para contratar o jogador que eu quiser. Que jogador o senhor contrataria para levar para o Corinthians? É o que eu falei, eu traria os jogadores que as nossas características... Não, isso sim, a gente entendeu, mas qual é esse jogador que o senhor gosta, que o senhor enxerga aí e fala, ó, esse aqui cairia bem no Corinthians? Não, tem vários jogadores que hoje tem a nossa cara, tem jogadores muito bons, eu gosto de muitos aí, tem muitos jogadores que vestiria muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Enfim. Dá para dar negócio com o Gabigol? Não, eu estou só citando um exemplo. Sim, né? mas... Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto. O próprio Soteldo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. O Corinthians mesmo tem vários jogadores que eu gosto também. Enfim, o que a gente quer é trazer a característica de volta para o Corinthians. Presidente, em cima ainda do Cássio, é claro que o senhor vai dar carta branca para o treinador, no caso o Mano Menezes, mas como o senhor mesmo falou, o presidente também entende de futebol. Esquece agora Augusto Melo como presidente, o cara que vai comandar o clube nos próximos 3 anos. Você como torcedor de arquibancada, acha que chegou o momento do Carlos Miguel ganhar uma sequência ou ainda você... Não que daria voto de confiança, que ele não tem que provar nada, o Cássio, obviamente, mas o senhor já está entendendo que muita gente também pensa assim, que o Cássio está entrando numa reta final de ciclo e o Carlos Miguel, quando joga, daqui a pouquinho está pedindo cada vez mais passagem. O torcedor Augusto Melo, para 2024, se pudesse aqui, na arquibancada,
Carlos Miguel ou Cássio? O que eu posso te dizer é que o Corinthians está muito bem servido de goleiros. Não tenho dúvida, o Cássio... O presidente está demais, o Vilarão está fazendo um trabalho ficando fantástico. em cima do muro, o presidente está demais. Não sou em cima do muro, eu fico muito feliz só em saber que no gol a gente não tem preocupação, estamos muito bem servidos. E por Mas isso o Carlos Miguel já sinalizou excelente goleiro, que ele gostaria de ser titular. O senhor teme perdê-lo de repente aí porque ele quer jogar? Ele tem contrato. Ele tem muita qualidade. É o que nós queremos agora, a partir da semana que vem, já sentar com ele, conversar. É um excelente goleiro, tem contrato e o que nós queremos é que ele permaneça. Que é claro, o Cássio já está com uma idade, mais cedo ou mais tarde, e o Carlos Miguel tem que estar preparado já para isso. E ainda em cima também dessas saídas, teve um rapaz lá do PSG dando uma olhada no Gabriel Moscardo. Por quanto que o Gabriel Moscardo sai e ele fez no último sábado a última partida dele na Neoquímica Arena, não? Não, eu não vendo. Até na transição com o Duílio, até ele comentou, né? Moscardo, se receber proposta, eu falei, não, eu não vendo. Como eu venho dizendo toda a minha campanha, jogador nosso formado em casa será a nossa terceira receita no mínimo. Por que a terceira receita? Primeiro tem que ser as pontuais, televisão, enfim, arena, todas essas situações. A terceira, nosso atleta. Por que isso? É um garoto de 17 anos, que fez 18 agora, praticamente ainda tem 17 anos. É um garoto que está numa transição, é um garoto que está tirando o peso agora, apesar de toda a sua categoria, de toda a sua responsabilidade. Mas é um garoto que ainda vai se maturar para que a gente possa aí vender por 3, 4 vezes mais do que ele vale. E o Corinthians tem que voltar a ser bom vendedor no mercado, assim como vai voltar a ser bom pagador para que a gente possa ter credibilidade. Então esse atleta, eu deixei muito claro, até brinquei com ele lá na transição, falei, não vou te vender e não vou vender mesmo, se depender de mim, que a partir do dia 2 nós não vamos aceitar alguma proposta, a não ser que saia pela multa, e aí sim, mas dentro do que estão oferecendo eu jamais venderia. Quanto que é a multa dele? Não sei, para te falar a verdade, não sei. Eu sei que está vindo uma proposta acho que de 20, 25 milhões. Eu não venderia. Esse atleta é para mais de 40 milhões de euros no mínimo, que é o que eu costumo falar, tanto ele quanto o Wesley. Esses dois atletas, eles bem maturados, dando título para nós, eles valem 100 milhões de euros aí e nós pagamos todas as nossas dívidas. Mas, Augusto, desculpa, 40 milhões de euros é preço de Vinícius Júnior, né? Presente. É muita coisa. Não dá. Se o Paris Saint-Germain botar, o Paris Saint-Germain botar 25 de euros à vista na sua frente, o senhor não vai vender, não tem como, presidente. Não vendo. Mas presente, 40 milhões de euros é valor de Vinícius Júnior, de Hendrick. E o Moscardo vai se tornar... Mas não. Olha acho ele muito bom jogador. Olha o Casimiro, o que fez aí, toda a transição dele. O Moscardo já é um garoto praticamente preparado, é um clássico, tem bom passe, tem pegada. Achei ele monstro um garoto mesmo. Cabeça erguida. Ele é bom mesmo. Estatura boa. Você imagina esse moleque, ele tem 4, 5 meses de titular. Imagina esse garoto daqui 1 ano e meio, 2 anos. Seleção brasileira, e vai dar uma receita muito grande para o Corinthians e para ele também. Augusto, a atual gestão do Corinthians, né, tratou com muitos empresários, inclusive tem empresário que tem dinheiro para receber no clube. Muitos. Will Dantas, e vai embora. Vários, Carlos né? Porque em alguns momentos até eles diziam que era necessário, porque o Corinthians não tinha dinheiro para contratar, não tinha dinheiro para pagar conta, precisava fazer negócio com o empresário ali. O empresário colocava dinheiro no clube, quer receber de volta agora. Como é que vai ser a sua relação com os empresários? Como é que vai ser essa relação a partir da sua gestão com os empresários? Relação comercial normal, oportunidade para todos. O Corinthians será aberto para todos. Jamais pegaria dinheiro de empresário, ao contrário. Existem as instituições financeiras, por isso que nós queremos dar credibilidade no mercado novamente, para que a gente possa ter uma condição melhor, se precisar, né? Nós temos nossas receitas, tem várias outras situações que você pode fazer antecipação, menos empresário. E não culpo o empresário também não, tá? Eu culpo quem faz negócio com o empresário. O empresário é a oportunidade, ele é um representante, assim como eu fui representante da minha empresa também. E ele vive de oportunidades. Cabe a quem dirige o clube para poder fazer o bom negócio para a instituição. Isso eu não vou abrir mão, eu vou cumprir tanto lei FIFA quanto estatuto nosso. Não vou abrir mão disso, por isso que nós vamos deixar a coisa muito transparente em tudo que nós vamos fazer, em termos de negociação, porcentagem. O torcedor nosso saberá de tudo, porque é isso que vai dar credibilidade novamente. Não vai entregar jogador da base para empresário? De jeito nenhum. E ali eu conheço muito bem, Capote. Ali eu conheço muito bem, de forma alguma. E até na minha campanha eu comentava algumas coisas nesse sentido, e um ou outro que criticava, mas é sempre do lado deles, isso não me importa, e é tanto que o resultado das urnas falaram. Esse jogador de base,
ele tem que ser muito bem trabalhado e bem monitorado. Você tem 200 atletas numa base, não é os 200 que sobe, a cada ano sobe 3, 4 com o trabalho. E nós queremos a partir de dezembro ser uma fábrica de jogadores, não vou abrir mão disso. Esse jogador será monitorado, nós vamos criar um departamento para manter esses atletas. De que forma? O que um atleta, o que um jogador hoje que nasce no Corinthians ele precisa? Uma chuteira, um celular, um aluguel, um alimento, uma boa alimentação. O Corinthians não tem condições de fazer isso. Por que nós vamos precisar do empresário fazer isso? Aí depois eles falam, poxa, mas a hora que vai fazer um contrato profissional, você tem que dar uma porcentagem para ele. Você tem que dar se você não tiver financeira, dinheiro para poder pagar essa porcentagem. E aí dão uma porcentagem. Só que quem entende de futebol já sabe se esse garoto vai virar. Se ele vai virar, é melhor você dar um dinheiro do que dar uma porcentagem, porque essa porcentagem ela vai valer muito mais na frente. E é isso que nós temos que apostar. E é esse departamento que nós estamos já estruturando para que possa tomar conta dessa garotada a partir de agora. Claro que aí tem essa garotada que você vai buscar fora, em parceria com clubes menores, e aí eu não abro mão de 80% para o Corinthians. Isso eu já fazia na minha época de base. Trouxe alguns garotos para a base, deixando 80% Corinthians e 20% por parceria para outros clubes menores. Até porque 100% hoje é utopia. O primeiro contrato faz com 16 anos, é obrigado a fazer um contrato de 3 anos e não de 5, né? Sim. A lei é toda para empresário e para o jogador. E o clube que se dane, né? Eu queria saber a sua posição sobre a Libra. O Duílio Monteiro Alves entrou na Libra, que tem os chamados, uma quantidade maior de grandes clubes, dá para dizer assim, contra a Liga Forte do futebol. Na sua opinião, o Corinthians tem que ganhar mais do que os outros, assim como o Flamengo? O senhor é defensor dessa ideia? Ou o senhor é um democrata financeiro, já que o senhor tem falado sobre isso? Todos têm que ganhar o mesmo valor, o bolo tem que ser dividido de maneira igualitária. Não, o que precisa é acabar as vaidades, Prétio, que chegue a um bom senso, que pense em todos. Claro que o Corinthians ele sempre tem que ganhar um pouco mais, porque ele é uma visibilidade, ele é audiência, mas que também os outros menores têm que ter uma receita melhor para que continue mantendo esses times competitivos. Por isso que o nosso Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. E eu não abro mão disso. Eu acho que o Corinthians, pela sua visibilidade, pelo seu retorno, ele sempre tem que ter um pouco mais. Isso eu não abro mão, já tive até algumas conversas em relação a isso. Tive uma conversa agora com o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, muito boa também nesse sentido. A gente está entendendo essa transição. Está meio complicado, inclusive porque parece que a televisão também entrou agora na parada. Isso a gente quer entender melhor para que a gente possa opinar e não abro mão de o Corinthians sempre ser protagonista em tudo. O Corinthians é um dos clubes mais fortes do país, ele tem que estar sempre à frente, sempre procurando o melhor para ele. E isso, como presidente, eu vou brigar muito pela minha instituição. Já voltamos para encerrar essa entrevista aqui, ótima entrevista com muito Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, na sequência do Esporte em Debate. Rede Bandeirantes de Rádio.